A paz do Senhor Jesus, meus amados, tudo bem com vocês? Sou o irmão Mateus, gravando aqui mais um vídeo e esse é especial. Estou agradecendo a Deus, né? Primeiramente ao Senhor, por essas 204 inscritos, 204 pessoas que se inscreveram no meu canal. E esse vídeo é especial, pois vai ser uma bênção. Então fique aí, eu estou muito alegre com o Senhor, creio que também você está alegre. Quero agradecer a cada um que se inscreveu no meu canal, estou muito alegre, minha alma alegre. E é um primeiro passo, né? É um primeiro passo para o futuro abençoado que Deus tem na nossa vida. Então sempre temos que dar o primeiro passo, para depois o segundo ser ainda ou maior ou pequeno, para se aproximar do grande bênção da nossa vida. E em compensação, nesse especial de 200 inscritos, quero aqui falar sobre a Bíblia, exatamente as Sagradas Escrituras. Como vocês podem ver, isso daqui é uma Thompson, certo? Uma Thompson aí abençoada. Só que a pergunta está, como ela surgiu? Como ela está assim desse jeito? Como está os 66 livros aqui? Qual é a história por trás disso? Como que foram escritos? Como que devemos entender sobre essa maravilhosa e o livro mais vendido do mundo, né? As Sagradas Escrituras. Então fique aí, olha aí esse vídeo, espere um pouquinho, vamos lá aprender e crescer na graça e no conhecimento, pois isso é uma bênção de Deus. Deus abençoe. Bom, Deus abençoe sua vida, curtem, comentem, se inscrevam, compartilhem e vamos lá aprender. Para o início de tudo, devemos entender, antes de querer saber da Bíblia, quais foram os materiais usados para a escrita dela. Quais foram, como surgiu cada tipo de escrita, devemos entender o princípio de tudo. Então, vamos estar indo agora lá para a região do Iraque, do Irã e também naquela região que é chamada também de Mesopotâmia, exatamente. E é lá que vai iniciar o estilo de escrita em pedra. Então, esse é um dos materiais principais com que a Bíblia foi escrita, a pedra. Existiam várias maneiras e modos de escrever lá. Tanto é que naquela região da Mesopotâmia, a escrita era em forma de cuneiforme. Por quê? Eles pegavam uma cunha e martelavam sobre a pedra as sequências e também os pictogramas, né, os cuneiformes, para escrever uma determinada escrita. Geralmente, naquela época, eles escreviam registros de compras, também certificado de óbito, certificado de nascimento. Naquela época tinha gente especializada para isso. Então, o primeiro material que a Bíblia foi escrito foi a pedra. Você pode ver isso lá em Êxodo, que o Senhor escreveu nas pedras os 10 mandamentos. Então, a Bíblia, um dos materiais com que a Bíblia foi escrito, né, foi as pedras, exatamente. Bom, saindo da região da Mesopotâmia, vamos focar agora na África, no norte da África, onde teve um dos grandes impérios antigos, né? O Egito, exatamente. E lá vai focar uma das formas de escrita mais famosos da história, que é o papiro, exatamente. E o papiro é interessante você observar que a sua forma de se escrever era bem interessante. Primeiro vamos para a sua invenção, né? Sua forma de fazer. Eles pegavam aquelas plantas, que é o papiro, né? Cipérios papiros, e descascava ela. E aquela parte do talo, eles faziam várias tiras, colocavam várias tiras. Então, numa mesa, eles sobrepunham essas tiras em forma cruzada, sabe? Aí, eles pegavam uma pedra grande, algo pesado, para amassar essas duas tiras. E passavam um tempo, essas duas tiras se conectavam entre si, né? Formando um papel, um tipo de papel. E era ali que eles escreviam os hieróglifos egípcios, dentre outros. Então, a Bíblia também foi escrita nesse material, porque tanto é que o Israel tem conexão com o Egito, e também o Egito se passa nas histórias da Bíblia, né? E aí também é um dos materiais principais que a Bíblia foi escrito. Não é à toa que já foram achados vários manuscritos do Novo Testamento escrito em papiros, exatamente. Olha aí que interessante, ó. Bom, eu quero falar os três principais, mas a Bíblia foi escrita em vários outros tipos de material, como ostracos, que é pedaços de vaso, ossos, também tem um tipo de pedra que em cima tinha gesso e eles escreviam em cima disso. Dentre vários outros, madeira, ferro, metais. Só que o outro terceiro principal material usado para a escrita da Bíblia foi pergaminho, exatamente. Então vamos focar na região da Turquia e na Grécia. Vamos lá. E é ali que a Bíblia, né, o pergaminho foi feito. E muita gente pegou esse material, né, por causa do seu fácil custo e o seu
sua forma fácil de ser feita, que era basicamente pegar a pele de um animal, como se fosse ovelha, cordeiro, antílope, e curtir essa pele, formando um tipo de papel, né? Um tipo de couro. E eles escreviam sobre esses pergaminhos. Também velhinho é a mesma coisa. E principalmente o Novo Testamento foi escrito desse material aí, o pergaminho, exatamente. E então, esses são os três principais materiais. E o nome da região lá de Pérgamo, que está lá em Apocalipse, né? Você vê a igreja de Pérgamo. Esse nome Pérgamo vem de pergaminho, exatamente, porque eles eram famosos por fazer esse material de escrita. Então, já entendemos aqui os três materiais, né, para a escrita da Bíblia. O primeiro é a pedra, o segundo, papiro, e o terceiro, pergaminho. Bom, agora já entendemos como foi os materiais usados para a Bíblia, essas questões. Agora, como foi o modo que a Bíblia foi escrita? Bom, essa vai ser uma parte bem curta, porque quem sabe futuramente eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas basicamente o Senhor inspirava pessoas separadas para escrever a palavra. Exatamente, inspirava, que é diferente de iluminar e também diferente de querer, como eu posso dizer, diferente de uma obra artística independente. Não foram eles que quiseram escrever a Bíblia. Isso veio de Deus, é uma inspiração. Então, o Espírito Santo inspirava cada um desses 40 autores que a Bíblia foi escrita, né? Inspirou cada homem a escrever uma determinada passagem em um determinado livro, exatamente. Por exemplo, Moisés foi um dos escritores da Bíblia. O Espírito Santo inspirou ele a escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios e ainda mais Salmos 90. Então, o Espírito Santo deu inspiração, autoridade também para escrever a Bíblia e vários outros autores desses dentre 40, entendeu? Agora vamos para a história. Então, como eu falei anteriormente, Moisés foi um dos primeiros autores que escreveu a Bíblia, tá? E um dos primeiros porque também teve Jó, a questão. Então, tá lá em Gênesis, ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, certo? Aí depois teve vários outros autores, os profetas menores, por exemplo, os 12, Samuel escreveu a Bíblia, os evangelistas lá no Novo Testamento, cada um teve o seu papel no meio da história. E tudo demorou para terminar de ser escrito na palavra de Deus, né? Entre 2000 anos. Então, o início da Bíblia foi escrito há 4000 anos atrás e tudo demorou para tudo ser completo há 2000 anos, exatamente. 2000 anos de história, de acontecimentos. E a Bíblia foi feita dessa forma, olha só que interessante. Só que eu estou enrolando um pouco, mas já entendemos como foi os materiais, o modo da inspiração e algumas curiosidades adicionais sobre a Bíblia. Mas como ela chegou nesse estilo? Porque você sabe, né? Que a Bíblia, inicialmente, não era desse tipo assim, um livro compacto. Na verdade, era vários estilos separados, era um livro separado para cada questão. Tipo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, era tudo separado. E como chegou até aqui? Bom, devemos entender que quando Jesus subiu ao céu, ele deu a missão da igreja pregar o evangelho a toda criatura. E a igreja se expandiu, resumidamente, estou falando, viu? Resumindo, expandiu, foi lá, pregou o evangelho. E cada uma dessas igrejas, se você for ver bem a história, eles tinham guardados os manuscritos, não os textos originais, tá? Não os escritos originais, mas os manuscritos de cada escrita da Bíblia, dos escritos originais. Olha só que interessante. Então eles tinham guardado e eles liam para o povo. É aí que vai envolver a questão da canonicidade. Bom, para quem não sabe o que é cânon, né? Canonicidade de cânon, vai significar uma forma original vara de medir. E por que isso? Conforme foi passando as épocas, né, Deus escreveu esses 40 homens para escrever a Bíblia, foram se levantando também homens que foram escrevendo um livro separado, que não está dentro da Bíblia. Então, tipo, foi escrito uma história, algo assim, e até a gente se passando por outros autores que não eram eles mesmos, eles escreveram os pseudopígrafos, e também esses autores que não tinham doutrina dentro da Bíblia, eram os chamados de os livros apócrifos, exatamente. Então, as igrejas, eles liam esses livros que estão dentro da Bíblia nos dias atuais, os 66, isso é na Bíblia protestante, que era de acordo com a doutrina e condizente com a própria Bíblia. Então, por exemplo, você pode ver em outros relatos da passagem de Bíblia que não é condizente com a própria Bíblia, nas passagens apócrifas, quis dizer. Entendeu? Então, na canonicidade, para medir a canonicidade e a questão real da Bíblia, né, se a Bíblia é válida ou não, aquele livro que era escrito, eles viam o autor, se era condizente com o livro,
a doutrina, se era condizente, a questão se a própria Bíblia respondia a esse livro, se tinha combinações, entre outras questões. Dentre elas está a leitura comum no meio das igrejas antigamente, que eles tinham guardado os manuscritos originais. Bom, vou pegar um tempo para falar cada uma de forma resumida, de forma... Eita, Deus. Eu vou pegar cada tema que eu falei e futuramente gravar um vídeo falando, né, de forma explicativa. Isso daqui é bem resumido. Entendendo de canonicidade, vamos lá. Então, após a formalização dessa canonicidade da Bíblia, né, foi formado, então, homens, depois que surgiu o cristianismo assim mais imperial, de forma do catolicismo, né, começaram a surgir homens que começaram a organizar um livro formado, um livro, e quem começou a dar esse termo para a Bíblia, né, de Bíblia, foi João Crisóstomo, o reformador de Constantinopla. Ele que começou a dar o nome de Bíblia, começou a dar esse nome, em referência à cidade de Bíblios, que foi lá que começou a ter essa questão também de biblioteca, de livros, entende? Porém, tem uma coisa interessante. O evangelho não ficou só focado na região da Europa ou na região da onde estava Israel. O evangelho começou a se expandir, começou a ir para vários lugares. Então, houve a necessidade de tradução da Bíblia. Porém, como naquela época o catolicismo estreitava a tradução da Bíblia somente para o latim, que era a língua oficial daquela região, muita gente não teve, como pode dizer, o acesso à Bíblia, né? Porque muita gente não tinha a leitura do latim daquela época. Eles tinham a leitura de outras línguas, mas não do latim, que a Bíblia era escrita só naquela forma. Foi aí que começou a surgir a Reforma Protestante, de Martinho Lutero, muita gente vai conhecer a história, e aí começou a progredir a questão de quê? As necessidades, lá na Alemanha, né, de querer imprimir as Bíblias, para começar a compartilhar Bíblias com traduções que o próprio povo conseguia ler. Então aí tem a famosa versão da prensa de Gutenberg, que começou a espalhar ali para o povo. Então é interessante você observar que após essas pessoas que foram traduzir na Bíblia, essas questões aí, teve esse acesso para as pessoas. Então já entendemos do acesso, certo? Agora, como a Bíblia era traduzida? Era pego esses manuscritos, que eram pegos dos originais, e as pessoas olhavam para os manuscritos, né, das pessoas que copiavam dos originais para compartilhar, e copiavam para a língua atual. Então era gente que era separado para fazer cópias da Bíblia. Então eles pegavam, né, olhavam para o manuscrito que já era da cópia e atentamente, de uma forma precisa, era gente separada para isso, eles traduziam. Então, tipo, tem lá no latim, Jerus, Gersos, e o português, por exemplo, então só um exemplo, ele escrevia direito, Jesus, detalhadamente, de uma forma calma e demorada. Então esse processo dele levava anos de tradução. Bom, após houver as traduções, né? Após ter as traduções, então começou a ter a necessidade do evangelho se espalhar e o evangelho chegou aqui no Brasil, certo? Teve um homem que se chamou João Ferreira de Almeida, exatamente. Você vê isso nas traduções da Bíblia portuguesa, João Ferreira de Almeida. Ele já com 16 anos de idade, hein? Com 16 ele já começou a traduzir as Bíblias para o português. Começou a fazer a tradução, exatamente. Nossa Deus, enquanto isso, eu com 16 anos de idade, até pregava o evangelho, fazia a obra, mas como esse menino aí, hein? E esse processo demorou muito tempo. Para você ter uma noção, João Ferreira de Almeida não conseguiu terminar a Bíblia completa. Teve que alguém continuar essa obra de traduzir para o português. E um detalhe, a Bíblia originalmente foi escrita em grego, aramaico e hebraico, certo? Então, como eu falei, ela pegou os manuscritos para copiar dos originais. Então, as pessoas para traduzir a língua na sua região, eles tinham que saber o hebraico e o grego e o aramaico, exatamente. E aí também o latim, né? Tinha que saber o latim porque a primeira tradução feita da Bíblia foi para o latim, tá? E então, após isso, né, João Ferreira de Almeida terminou a sua escrita da Bíblia e estamos aqui com essa bênção. Aí a Bíblia foi difundida e começou a surgir as sociedades, exatamente. Então, surgiu as sociedades bíblicas. E aqui no Brasil, né, tem a Sociedade Bíblica Brasileira, que é uma das maiores distribuidoras de Bíblias do mundo, uma das maiores. Olha só que interessante, que orgulho, né? E só que no Brasil já tem várias versões da Bíblia, isso é, variantes de traduções da palavra de Deus. Claro, o homem traduzia, né? O homem que foi à frente, que foi usado por Deus, traduzia a Bíblia, só que o contexto não era mudado, irmãos. O contexto não era aferido.
Poderia ter uma mudança de palavras, mas o contexto em si não era mudado. Então tem NTLH, que é a nova tradução dos dias de hoje, NVI, nova versão internacional, que além do mais foi Luiz de Saião, que foi, se não me falha a memória, um dos homens que esteve à frente dessa tradução. João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. João Ferreira de Almeida, atualizada. Tem também, vamos lá, qual é mais? Almeida, corrigida, fiel, dentre outros. Isso sem falar a traduzida do King James, que é uma versão lá dos Estados Unidos, né? Da versão inglesa. Dos Estados Unidos não. Ô, misericórdia. Da versão lá na Inglaterra. Então é isso. Aprendemos várias questões da Bíblia nesse vídeo. E é tudo em agradecimento, irmãos. Deus abençoe. Então não se esqueça, curtem, comentem, compartilhem. Envia para aquele seu amigo, para aquela sua pessoa que gosta de saber da Bíblia, saber da palavra. E como, né, as nossas Bíblias chegarem em nossas mãos. Deus abençoe a sua vida e que nós vemos sempre levar em pauta, né? Já passamos por 31 de outubro, né? Muita gente não reconhece mais o dia da Reforma Protestante e que nós venhamos agradecer a Deus, porque aqui temos o presente, né, de andar com uma Bíblia na mão, ler ela e exaltar a palavra de Deus.